Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já, embaixador, que nos diga como é que observou aquilo que se passou esta semana na Polónia, onde a extrema-direita, ou qualquer coisa próxima da extrema-direita, voltou a conseguir eleger um Presidente da República, não só à revelia, vou dizer assim, do Primeiro-Ministro Donald Tusk, como contra tudo aquilo que se imaginava que pudesse estar a passar-se na Polónia. Sendo a Polónia um dos países da linha da frente, ou quase, face à guerra Rússia-Ucrânia, como é que vê tudo o que está ali a passar-se, embaixador? António, em primeiro lugar temos de ter algum cuidado, porque o PiS, o chamado Partido da Lei e da Justiça, que esteve no governo da Polónia, primeiro entre 2005 e 2007, e depois de um período longo entre 2015 e 2023, não é um partido de extrema-direita. É um partido hiperconservador, nacionalista, com uma agenda profundamente reacionária em relação, por exemplo, a questões de género e comportamentais, societais, como o aborto, etc., mas não é um partido de extrema-direita no sentido, em todas as dimensões, em matéria de direitos humanos, em matéria de imigração, etc. Apesar de tudo, tem uma agenda conservadora e devemos separar isso, até porque nestas eleições, quer dizer, começaram a aflorar à direita do PiS algumas áreas políticas preocupantes. O PiS é um partido que perdeu o poder que teve durante vários anos, durante o qual, e vale a pena dizê-lo, teve um comportamento autoritário, inclusivamente pondo em causa o equilíbrio de poderes, os tribunais, até a liberdade de imprensa, etc., o que configura proximidades com a extrema-direita, e uma coligação de partidos que se opunham ao PiS, PiS esse que tinha, aliás, o Presidente da República, o atual Presidente da República, que ainda é Presidente da República, o Presidente Duda, conseguiu fazer Exatamente. uma coligação e para essa coligação foi buscar uma figura que era Donald Tusk, que tinha sido o antigo Presidente do Conselho Europeu, que já tinha sido Primeiro-Ministro, e conseguiu com essa coligação derrotar, digamos, eleitoralmente o partido, o PiS, e colocá-lo na oposição. E essa coligação é uma coligação que tem tido ao longo destes anos, destes escasso tempo no poder, escasso ano e pouco no poder, tem tido uma dificuldade de fazer passar muitas das suas reformas, e mais do que isso, e até de fazer passar muitas das suas nomeações, porque o Presidente da República na Polónia detém um poder de bloqueio. Não tem um poder de iniciativa, não tem um poder de proposição, mas tem um poder de bloqueio. E para reverter uma decisão tomada pelo presidente, é preciso 60% do Parlamento. E aí é mais complicado para a oposição funcionar em conjunto e, em particular, conseguir alguns avanços. E por isso mesmo, neste momento, o que é que acontece? Neste momento, o governo de Donald Tusk, no qual, como o António disse, a Europa tinha apostado bastante, era um governo que fazia parte de um dos países essenciais da Europa. Convém para as pessoas lembrarem que neste momento na União Europeia os grandes países são cinco. É a França, claramente, e a Alemanha, que são, digamos, o eixo central. É também a Itália, é a Polónia e é a Espanha. São estes os cinco países da União Europeia depois da saída do Reino Unido. E, portanto, a Polónia é um elemento essencial para o equilíbrio da relação com o leste, em particular da relação com a Rússia. A Polónia vive claramente um ambiente russófobo, digamos, a relação traumática com a Rússia é muito forte. Eu diria mesmo que consegue ser superior neste momento àquilo que era a sua relação traumática com a Alemanha, que também tem a ver com a guerra. E, portanto, a Polónia aparece neste momento como um elemento-chave de toda aquela área do centro e leste europeu, que está na primeira linha da defesa, por exemplo, da questão ucraniana. Embora
haja nuances entre os vários países. Por exemplo, os polacos sempre disseram, ou nunca disseram que estavam disponíveis, por exemplo, para colocar tropas na Ucrânia. E o novo presidente, que acaba de ser eleito, que se chama Snavrocky, a gente tem que descobrir estes nomes, eu confesso que o presidente que foi o candidato à presidência, que foi nomeado, tem um nome complicadíssimo, com 9 consoantes e 3 vogais, e portanto, que se chama Trzaskowski, e Trzaskowski era o antigo presidente da Câmara de Varsóvia, um personagem liberal que a coligação no governo foi buscar e que perdeu por uma margem mínima, mas a democracia é isso mesmo, por um voto se perde, por um voto se ganha, e ganhou o presidente mais próximo do PiS, do partido mais conservador. O que significa, portanto, que vamos ter um tempo aí à frente em que o presidente vai continuar a ser, como já era Duda, um fator de bloqueio para aquilo que é a administração de Donald Tusk e o governo de coligação contra o PiS. E, portanto, vamos ter alguma dificuldade, uma acrescida dificuldade, se calhar, ou idêntica dificuldade por parte de Tusk de conseguir governar a Polónia nos próximos tempos. A verdade seja que Tusk tem algum crédito europeu, a circunstância de ter sido Presidente do Conselho Europeu deu-lhe uma projeção maior até do que tinha quando era Primeiro-Ministro, mas o PiS continua de facto como a sombra negra e seguramente que se houver outras eleições, e aquilo que o PiS quer é que haja eleições legislativas e em que essas eleições legislativas consigam reverter a atual situação e fazer o regresso do PiS ao poder. Que se o PiS regressasse ao poder, o PiS estaria relativamente mais próximo das posições, por exemplo, de países como a Hungria ou a Eslováquia, mas não necessariamente na questão ucraniana. Na questão ucraniana, o PiS é cuidadoso, mas não deixa de apoiar a necessidade não deixa de sublinhar a necessidade de apoio à Ucrânia. Estamos aqui com nuances diferentes nas áreas ultraconservadoras que emergem no poder no leste europeu. De qualquer maneira, embaixador, os países da União Europeia que existem no leste já não constituem uma cortina de ferro, mas de algum modo constituem uma cortina de veludo relativamente àquilo que são os objetivos da Comissão, não lhe parece? É diferente de país para país, António, porque se olhar para os países dos Bálticos, Estónia, Letónia, Lituânia, antigas repúblicas soviéticas, vale a pena dizer, são os 3 únicos países da União Europeia que eram antigas repúblicas soviéticas. Os outros países eram países onde a União Soviética tinha poder e influência relativa, dependente de país para país, mas estas eram 3 repúblicas soviéticas, razão pela qual também a russofobia nestes países é maior. Digamos, a relação traumática com Moscovo continua a projetar-se de forma muito clara ali. E por isso mesmo, há países que são mais abertos às posições da União Europeia, nomeadamente da Comissão, por exemplo, a Estónia ou a Letónia até a Lituânia, com pequenas nuances, mas os mais fechados eram, no caso da gestão anterior polaca, era o PiS, agora já não era com Donald Tusk, é a Hungria, é a Eslováquia. Vamos ver também como é que evolui a situação na República Checa, porque vai haver eleições para o Na ano. Roménia também não há nada de muito famoso a assinalar. De qualquer forma, o candidato mais pró-europeu ganhou na Roménia as eleições presidenciais, o que significa, vamos ver como é que depois isto se articula com as maiorias legislativas, isto é, no Parlamento. Mas, portanto, é de facto uma área complicada. Eu costumo dizer que é o seguinte: quando foi do alargamento da União Europeia, que começou o grande alargamento em 2004, em que entraram 10 países e depois entraram mais 2, os 10 países eram os países do antigo Comecon e entraram primeiro a Hungria, a Polónia, a República Checa, a Eslováquia, depois entrou mais tarde a Estónia, a Letónia, a Lituânia, depois entraram mais tarde a Roménia e a Bulgária, e entraram também os 2 países mediterrâneos, Chipre e Malta. E esse alargamento, havia dentro da União Europeia uma ingenuidade, é que esse alargamento era neutral, isto é, que
para além da necessidade desses países de serem apoiados pela União Europeia em termos financeiros para o seu desenvolvimento, mas que politicamente esse alargamento era uma espécie de colonização política do leste. Verificou-se que não. Todos os países que entram para a União Europeia trazem para dentro da União Europeia as suas idiosincrasias, os seus ódios, os seus amores, as suas relações de vizinhança. E, portanto, esses países trouxeram com toda a legitimidade, porque todos os países fazem isso, quando entram para a União Europeia procuram levar para a União Europeia aquilo que pensam e tentar que a União Europeia seja sensível a isso. Esses países mudaram a União Europeia. Muito do que está a acontecer hoje na Europa, eu não quero elaborar sobre isto, mas muito do que está acontecendo hoje na Europa, nomeadamente na relação com a Rússia, tem a ver com essa mudança. A Europa não era esta. E diz-se, mas está bem, mas a Rússia também não era essa. Pois não. Mas muito daquilo que foi a evolução da Rússia nos últimos 10, 15 anos tem muito a ver com a atitude também que a Europa teve relativamente à Rússia. E essa atitude que a Europa teve relativamente à Rússia tem muito a ver com aquilo que foi a influência dos países que tinham estado sob a tutela de Moscou até aí e que se libertaram e trouxeram para dentro da União Europeia uma atitude anti-Moscovo agravada. Eu não estou a fazer aqui um juízo de culpas e não culpas. A verdade é que as tensões têm sempre uma responsabilidade. E a evolução autocrática também dentro da Rússia também não ajudou nada. A Rússia foi lentamente deslizando daquilo que era constitucionalmente uma democracia para uma ditadura e ainda por cima quase unipessoal, e isso naturalmente também não ajudou. Portanto, houve aqui uma evolução, mas não foi neutral para essa evolução aquilo que foi o grande alargamento da União Europeia de 2004. Obrigado, embaixador. A primeira parte do programa A Arte da Guerra fica por aqui. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez embaixador e tentando escapar-me ao puxão de orelhas que levei na primeira parte, vou colocar a questão desta forma. Nos Países Baixos, a extrema-direita parece andar a fazer das suas em termos de instabilidade, Geert Wilders, que não estava no governo, fez com que o seu partido saísse da coligação, que demorou muitos meses a conseguir e o país vai para eleições antecipadas. Como é que vê tudo o que está a acontecer na antiga Holanda, embaixador? Aí você tem razão, António. O governo, o PVV, o partido de Geert Wilders, eu não sei exatamente como é que se diz, eh, é um partido de extrema-direita, é um partido claramente de extrema-direita, com uma agenda contra a imigração, com uma agenda anti-islão, com uma agenda autoritária, anti-aborto, enfim, um conjunto, tudo aquilo que constitui hoje, digamos, o pacote da extrema-direita pura, com alguns atentados à ordem e aos direitos humanos, etc. E esse partido, que é um partido que nasceu num país, que é um país fundador da União Europeia, vale a pena dizer, os Países Baixos, que chamava-se Holanda, nós aprendemos a chamar-lhe Holanda, mas acharam que dava maior dignidade chamar-se Países Baixos, que é propriamente, eles não sabiam o nome em português não é assim tão simpático, e os Países Baixos acabaram por criar, aqui há um ano e pouco, uma coligação de oportunidade para a gestão do país. Aliás, era esfiada por um primeiro-ministro que era alguém, uma espécie de um personagem independente, um tecnocrata, Dick Schoof, que conseguiu juntar por uma questão de sobrevivência da economia. Eu lembro-me perfeitamente que eu estive na Holanda há um ano, precisamente, por esta altura, e lembro-me das discussões que havia relativamente ao governo que estava em formação, e esse governo, durante um ano, não fez praticamente nada. Foi um governo, eu não diria de gestão, mas um governo sem qualquer atitude que pudesse significar uma agenda reformista ou qualquer tipo de mudança significativa. E Geert Wilders, aproveitando se calhar a onda europeia do pânico relativamente às migrações, apresentou ao governo, o seu partido, o PVV, apresentou ao governo uma proposta, uns 10 questões relativamente à imigração, e eram propostas muito radicais, tentando acabar com os centros de acolhimento de refugiados, tentando exportar, como eles diziam, os refugiados sírios
para a Síria, dado que a Síria estaria supostamente sob um governo de maior pacificação depois da queda de Assad, e um conjunto de variado de medidas, a maioria das quais ele sabia à partida que não iam ser aceitas pelos outros partidos da coligação. Razão pela qual criou uma crise política, o primeiro-ministro decidiu demitir-se, e como é lógica, a lógica funciona, não sei exatamente o tempo exato da Constituição dos Países Baixos, as eleições vão ter que ter lugar no prazo de 3 meses, 90 dias, e vão ter lugar no outono. A grande questão aqui está a saber se Geert Wilders com isto ganha ou não ganha. Isto é, se este golpe lhe dá para ganhar ou não dá para ganhar. E aparentemente as sondagens não o favorecem muito neste momento. E vamos ver se as sondagens não acabarão por punir aquilo que pode ser considerado um golpe oportunista, no sentido de dar cabo do governo. Este governo é um governo que entrou no governo de gestão, vai ter que organizar, por exemplo, proximamente a Cimeira da NATO, que lá se passa, mas a Cimeira da NATO, por exemplo, vai ter como um dos pontos essenciais a discussão da percentagem do produto interno bruto para a defesa. Ora bem, o Reino Unido os Países Baixos ficam de mãos atadas qualquer decisão, pela simples razão de que um governo de coligação desta natureza não tem possibilidades, que está pura e simplesmente de gestão, não tem possibilidades de introduzir qualquer mudança nesse aspecto. E, portanto, vamos ter aqui os Países Baixos parados durante 3 meses. Volto a dizer, as avaliações que são feitas por vários setores internacionais relativamente àquilo que foi a ação do governo ao longo deste ano não era propriamente brilhante, mas era uma gestão normal, e nós já demos conta no passado, nomeadamente com países como a Bélgica, etc., que às vezes estes países têm uma dinâmica e praticamente têm uma riqueza e um funcionamento da sociedade relativamente equilibrado, que às vezes podem ficar sem governo muito tempo. Hoje na Bélgica temos anos sem governo e, apesar de todas as coisas, iam andando. Às vezes não é mau que os governos travem um bocadinho a sua produção legislativa obsessiva. E se calhar é isso que vai acontecer na Holanda, ou então não. Ou então vamos ver um agravamento daquilo que é a tensão, com percepções ou não relativamente à imigração, e Geert Wilders vai ser, este golpe de Geert Wilders vai ser analisado nas eleições do outono. Embaixador, o que é que toda esta situação vivida esta semana nos Países Baixos lhe diz sobre aquilo que é a quebra do cerco sanitário em volta da extrema-direita, que, como é evidente, sucedeu pela mão da direita conservadora, neste caso, da direita democrata cristã também. O que é que lhe diz sobre aquilo que pode passar-se em vários outros países da União Europeia? Portanto, cada caso é um caso, cada país é diferente dos outros. A maneira como a extrema-direita se é acomodada ou não, normalizada ou não, dentro dos vários países, vai variando com o tempo. Eu assisti em França ao Front National e agora ao Rassemblement National, em que a senhora Le Pen não era convidada por nenhuma cadeia de televisão para ir a um debate, os candidatos, inclusivamente, do Front National, não eram convidados, e depois, lentamente, hoje em dia, há um canal de televisão que praticamente faz propaganda do Front National, ou do Rassemblement National. O Rassemblement National depois tem este problema, que é um problema que é, a democracia tem este problema, que é, o Rassemblement Nacional é o maior partido francês. E, ao momento, sendo o maior partido francês, sendo embora de extrema-direita, não é possível ignorá-lo. E, portanto, a grande questão está em que a normalização se faz por razões democráticas. Isto é, de repente, a esmagadora maioria. Uma coisa é você conseguir controlar uma coisa que tem 10% ou qualquer coisa. Outra coisa é conseguir controlar uma coisa que tem 25%. Nós vivemos em Portugal com um partido de extrema-direita na Assembleia da República e que é de extrema-direita, ponto. Estar a dizer o contrário é mentira. Vale a pena fazer uma análise àquilo que são as propostas do Chega. E dito isto, isto não significa necessariamente que o Chega não tenha que ser incluído na lógica democrática. Em particular, e esse é que é o ponto essencial, sempre em todo lado, dar-lhe tudo aquilo que a lei obriga. Nomeadamente o seu papel na estrutura política. Depois, o outro passo seguinte, e esse é o passo que, por exemplo, a Holanda já tinha dado, é fazer alianças com ele. Porque fazer alianças com ele é que é uma coisa que depende da vontade, porque dar-lhe tudo aquilo que a democracia obriga a que se dê,
nomeadamente em termos de expressão pública, etc., isso é a lógica da democracia. E se as pessoas votam naqueles partidos, têm direito à afirmação disso. Outra coisa é, nomeadamente a direita democrática, fazer com eles alianças e, no fundo, trazendo-os para o círculo do poder. E isso é a dúvida que se põe, esse aqui é verdadeiramente, digamos, a cerca sanitária. Aqui em Portugal as coisas ainda se mantêm nesse registro, veremos se para sempre ou não, e tudo isto tem a ver com a dinâmica das forças internas, quer dizer, e portanto nós não podemos, este governo de coligação, embora não tivesse Geert Wilders no governo, já era um governo em que eu diria que a cerca sanitária já tinha caído, na medida em que é um governo em que estava à extrema-direita e vários outros partidos, conservadores ou não, que estavam à volta dele. E, Um portanto, quadro diferente, uma vez que o PVV de Wilders era o maioritário relativamente era aos maioritário. Mas, outros apesar de partidos. tudo, António, era maioritário num registro, tinha 30, creio que tinha 35 deputados, num total de 150 deputados que o Certo. Parlamento holandês tem. E, portanto, o que o Wilders agora quer é dar o salto, porque precisava de chegar aos 70 e tal deputados para poder ter maioria absoluta. A maioria absoluta faz-se com 75 deputados, creio que na Holanda, nos Países Baixos, e, portanto, ele precisava agora disso. Será que este golpe vai dar ou não vai dar? Agora, eu volto a dizer, não há nenhuma receita europeia ou internacional para isto. Cada país faz a sua análise. Uma coisa que temos que dizer, que temos que admitir, é que a extrema-direita tem conseguido êxitos extraordinários nos últimos tempos, com base em percepções erradas, com base em mitos, com base em mentiras, eventualmente. Essa é a minha perspectiva, mas eventualmente noutros não será essa perspectiva, e isso tem que ser, eu diria, digerido democraticamente. É assim. Agora, volto a dizer, uma coisa é dar-lhes todos os direitos que a democracia implica que se dê. Outra coisa é fazer com eles coligações. Ao fazer-se com eles coligações, está-se a ser cúmplice dessa mesma extrema-direita. Exato. A ver, vamos o que é que se passará em outros países da União Europeia, nomeadamente aquele onde estamos a gravar este programa. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema, com o terceiro tema, perdão. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que faça a sua análise relativamente àquilo que foi a segunda ronda das negociações entre a Rússia e a Ucrânia, mais uma vez em Istambul, e mais uma vez, aparentemente, as consequências desta ronda foram muito semelhantes às da primeira, isto é, há uma troca de prisioneiros e, neste caso, também, desgraçadamente, de cadáveres. Mas não era bem isso que estaríamos à espera que esta segunda ronda resultasse. Um, Ficou um pouco aquém daquilo que eram as expectativas na sua ótica, embaixador. Não, António, eu não tinha Ou mais não havia expectativas? eu não tinha a mais leve expectativa de que houvesse o Certo. mais pequeno acordo, até lhe digo, até já fico um bocado quase admirado com a circunstância de continuar a haver estas levas de prisioneiros trocados. É uma coisa ínfima. Nós temos que perceber uma coisa, nós estamos neste momento perante duas agendas que são completamente irreconciliáveis. A agenda russa, que agora começa a ficar mais clara, é maximalista. A agenda russa considera que, para um acordo, a Ucrânia tem que aceitar aquilo que é a ocupação dos quatro oblasts, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, e a Crimeia, e considerar isso russo, acabou. E depois quer um redimensionamento do exército ucraniano. Depois quer uma clara fixação da não entrada para a NATO. Depois quer uma reforma política interna que leve às eleições presidenciais, a eleições legislativas e a a leis que proíbam a propaganda nazi e fascista que alguns partidos dentro da Ucrânia levam a cabo. Isso é verdade, que levam a cabo essa propaganda e não há reação interna dentro da Ucrânia.
E, portanto, o que é que isto significa na realidade? E quer o recuo das tropas ucranianas das zonas de combate na periferia, como, aliás, Putin disse, uma espécie de buffer zone em relação àquilo que é a zona que a Rússia ocupa. E provavelmente De até facto, quer, só falta crer que a língua russa seja a língua quer, oficial da não, não, mas Ucrânia. quer, e quer que a língua russa seja uma das línguas oficiais. Este também está no papel. E quer que em primeiro lugar, em relação a duas províncias que não ocupa completamente, que é Zaporizhia e Kherson, quer que os ucranianos saiam dessas duas províncias, do que resta dessas duas províncias. Isto é uma agenda absolutamente inaceitável para a Ucrânia. E a Ucrânia também não dá sinais de ter nenhuma flexibilidade. Isto é, a Ucrânia continua confortada pela posição dos seus aliados e quer o que é que quer? Quer preservar o seu território, a totalidade do seu território, quer a saída das tropas russas e quer. Os russos, além disso, querem também o fim das sanções. Em toda esta agenda está também o fim das sanções. A Ucrânia quer o prolongamento das sanções, a necessidade da Rússia pagar indemnizações de guerra, os crimes, a punição por crimes de guerra de Putin e da sua equipa. Portanto, qual é o ponto comum em relação a isto? Como é que se podia avançar em relação a isto? A única maneira de avançar em relação a isto, António, seria aparecer uma terceira entidade que pudesse, digamos, pôr uma agenda a meio caminho. E dizia-se que os Estados Unidos tinham uma agenda a meio caminho, e uma agenda que, como dizia um responsável americano, não satisfaria ninguém. Isto é, ambos ficariam mal dispostos porque teriam que ceder. Essa agenda aparentemente não aparece. Agora, no meio disto, António, aqui este fator é muito importante porque é um pano de fundo. Você vai encontrar aquilo que foi o maior, talvez o maior ataque que a Ucrânia fez à Rússia, que foi o envio de drones que vão até à fronteira de Murmansk. Convém dizer que Murmansk é junto à Noruega e à parte leste da Sibéria. E esses ataques a bases aéreas russas destruíram um número significativo e altamente custoso de material militar, nomeadamente de bombardeiros, bombardeiros esses que a Ucrânia diz que a Rússia utiliza para atacarem o seu território. Isto traduz duas coisas. Em primeiro lugar, traduz uma escalada, vamos ser claros, uma escalada que a Ucrânia diz que é legítima. Se o seu território está a ser bombardeado pelos russos, eles têm direito de bombardear o território russo. É uma lógica que a Ucrânia segue. E traduz também outra coisa, traduz também uma tecnologia extraordinária por parte da Ucrânia, que consegue, mesmo no momento em que está a ser permanentemente bombardeada no seu território, consegue levar a cabo ações desta dimensão. Volto a dizer, com custos, com estruturas e mecanismos relativamente baratos. Os drones são relativamente baratos, mas com uma grande capacidade operativa e com uma eficácia de destruição. Além disso, a Ucrânia, já agora vale a pena dizer, estamos a gravar isto na quarta-feira, anunciou há 24 horas que também teria feito mais um ataque à ponte de Kerch, o terceiro ataque à ponte de Kerch, que liga a Crimeia ao território russo. E esse ataque que teria destruído ou teria criado dificuldades num dos pilares da ponte, que podia pôr em causa o funcionamento dessa própria ponte, que tem comboio e trânsito rodoviário. E é fundamental para o fornecimento por parte da Rússia de tudo aquilo que é os materiais, que é para a vida comum dentro da Crimeia, quer até na parte militar, em que a Crimeia tem um papel muito importante. Nós estamos, portanto, aqui a ver um momento em que a Ucrânia está desesperadamente a avançar dentro do território russo. E eu gostava de lembrar uma conversa que nós provavelmente tivemos aqui, eu digo provavelmente porque eu já não me lembro do teor da conversa, mas que seguramente deve ter sido interessante, que foi no dia em que aqui comentámos o primeiro ataque da Ucrânia dentro do território russo. E nós devemos ter comentado nessa altura, era na região de Rostov, creio eu, que é ali no leste do Donbass, e nós devemos dizer que coragem que a Ucrânia teve. Isto é uma coisa extraordinária, quer dizer, isto rompeu os equilíbrios, etc. Depois disso, o que nós temos assistido em termos de ataques, que até chegaram quase ao Kremlin, e deve ser neste momento o medo do Kremlin, é que este tipo de drones, que são de uma grande qualidade, e vale a pena dizer que o New York Times explica hoje, num artigo de hoje, que esses drones são produto de milhões de dólares de investimento em termos de tecnologia que os Estados Unidos deram à Ucrânia,
e portanto isto ainda vem do passado do apoio americano, os drones hoje são uma força que desequilibra a guerra. Desequilibra a guerra porque com um material que é relativamente barato consegue-se destruir coisas extremamente caras. E, portanto, estamos aqui num tempo de mudança do paradigma das guerras internacionais e a Ucrânia está a utilizar isso de uma forma extraordinária. Voltando à questão inicial, perspectiva para a paz, a menos que haja uma iniciativa que force as duas partes, nenhuma das partes neste momento considera que precisa de paz. Dir-se-á os pró-russos em Portugal, aliás, no meu blog aparecem muitos pró-russos e que dizem sistematicamente que a Ucrânia está de rastros, que a Ucrânia... Pois eu gostava de saber qual é o país de rastros que, apesar de tudo, consegue fazer ataques daquela natureza. Quer dizer, e portanto, temos que perceber que a Ucrânia ainda tem um grande apoio ocidental, e esse apoio ocidental permite-lhe este tipo de ações, e isso lhe dá algum estímulo, e mais do que isso, este tipo de ações seguramente que são no plano interno um boost no plano psicológico que faz com que os ucranianos não estejam a caminho de perder, digamos, psicologicamente esta guerra. Podem não estar a ganhar no terreno, seguramente não estão, os russos vão avançando. Só que hoje há novos mecanismos que permitem, digamos, eu diria, compensar os avanços no terreno com outro tipo de ações, e a Rússia, claramente, que é um país monumental, é o maior país do mundo, e se os drones ucranianos conseguem ir onde lhes apetece na Rússia, isto é, manifestamente, deve criar dentro do cidadão russo uma instabilidade psicológica muito grande e uma falta de confiança relativamente à capacidade que as suas forças armadas têm de defender o território. Claro. Este plano de desconforto para ambas as partes de que o embaixador fala, evidentemente que teria que ser colocado em cima da mesa pelos Estados Unidos. Só os Estados Acha Unidos podem, que, só os Estados acha Unidos podem que, fazê-lo. claro, evidentemente, parece-lhe, embaixador, que um encontro que eventualmente poderá vir a acontecer no final deste mês de junho entre Putin e Trump poderá desbloquear esta questão? Se houvesse um encontro entre Putin e Trump apenas, isso poderia haver qualquer avanço, tendo em atenção que a relação entre os dois normalmente é um pouco desequilibrada. Aparentemente Trump sai dos contactos com Putin quase sempre, digamos, com Putin a ganhar um bocadinho mais. Quer dizer, e agora, uma coisa que para mim é clara, não vai haver nenhum encontro Putin-Zelensky-Trump. Estes encontros só ocorrem na política internacional quando há algo já preparado para ser assinado. Não vale a pena Claro. pensar que os três dirigentes se juntam para constatar o impasse e para depois irem pensar. Não é isto que as coisas se passam. Pode ser que com Trump tudo é possível, mas eu não acredito que isto seja possível. E viu-se, aliás, como o Putin se recusou a encontrar-se com Zelensky e também com Trump na Turquia, porque Putin, apesar de tudo, conhece as regras. Zelensky convinha-lhe ter o apoio de Trump para forçar a Rússia, mas Putin não está disponível para fazer isso. E, portanto, eu não acredito muito que haja em primeiro lugar, que haja um encontro físico de Trump com Putin neste momento. Pode ser que isso aconteça. Já houve aquela conversa, a última conversa telefónica, que aparentemente teria corrido bem a Putin. Não sei se há a possibilidade de um encontro físico. Há uma coisa que para mim me parece claro, é que a boa vontade dos Estados Unidos relativamente a Putin baixou. E baixou porque a opinião pública americana não deixa de ser sensível à circunstância de, ao mesmo tempo que Putin dizia que estava disponível para fazer negociações e para acordos com a Ucrânia, ter feito ataques muito fortes que mataram populações civis na zona, nomeadamente na zona de Kiev, e isso pode, manifestamente, levou a Trump a fazer algumas declarações fortes. Agora, provavelmente, os russos dir-lhe-ão, mas vêem, eles também atacam o nosso território de uma maneira maior, só que atacam o território, apesar de tudo, não matando populações civis. E isso, portanto, poderá haver aqui uma mudança da atitude de Trump. O que é extraordinário, António, e isto prova o estado em que todos nós estamos, é que todos estamos dependentes hoje em dia, relativamente a uma guerra que pode dar uma terceira guerra mundial, porque se ela passa um determinado limite, pode arrancar-nos para uma guerra nuclear. Nós estamos dependentes dos humores de um senhor de cabelo branco cheio de laca, ou de cabelo loiro cheio de laca. Isso é extraordinário, quer dizer, o modo como o mundo está,
que está dependente do humor desse senhor, da maneira como acorda de manhã, da maneira como se vai deitar, daquilo que diz durante o dia, das contradições que faz, que tem ao longo do tempo. É, de facto, havia muita gente que dizia, e tem vindo a dizer, que a América é um país em declínio, o Império está a cair. Eu sei, o Império está a cair, mas apesar de tudo, até lá é o Império. E todos nós A questão dependemos. é perceber até que ponto é que caindo esse império não arrasta tudo mais. Pois, mas eu não sei se está a cair necessariamente, quer dizer, porque não há nenhum líder mundial cujas reações sejam tão impactantes perante o resto do mundo como como o líder americano, seja ele quem for. Neste caso, Trump, pela sua imprevisibilidade. E, portanto, nós temos que perceber que a América continua a ser, como se dizia no nosso tempo, quando a gente jogava futebol na rua, o dono da bola. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com três novos temas. Obrigado e até lá.